Bom dia! Esse aplauso para mim tá bom, agora para Jesus tem que ser melhor, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Com muita alegria me encontro aqui, tendo essa linda e bela oportunidade para poder ministrar a palavra de Deus, né? É muita responsabilidade, muita mesmo, porque a palavra de Deus, ela muda e transforma vidas. Amém? Uma palavra errada manda a pessoa totalmente para um lugar distante daquilo que a gente quer, do que ele quer. E uma palavra certa coloca na rota correta. Amém? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Jorge, sou um dos pastores auxiliar aqui nessa linda igreja Rehoboth, né? Quero mais uma vez agradecer aos meus pastores, pastor Alexandre, pastora Bárbara, por darem essa oportunidade de poder ministrar a palavra, essa confiança, né? É um altar que o pastor Alexandre, durante anos e anos, eu acredito que ele vai conseguir manter, eles irão manter uma seriedade, uma maturidade, uma responsabilidade de poder ministrar a palavra. Então, eu não sei se eles estão nos vendo agora, pois é uma jornada, viu? Às vezes você olha e pensa que é um passeio, não era um passeio não, gente, é uma jornada, é estudo mesmo. Nós que fomos para Roma, Egito e Jerusalém, foi de fato uma jornada mesmo, muita anotação, muito estudo, muita informação. Então, não sei se eles vão estar nos assistindo agora, mas deixa aí o meu carinho, o meu abraço para eles, amém? E hoje eu estava lembrando, se eu não me engano, a primeira vez que eu ministrei numa igreja foi o pastor Alexandre que deu a oportunidade. Olha só, gente, foi em 2005, entre 2005 e 2006, é muito tempo, né? Ministrei no culto jovem, ao qual eles eram líderes, e até hoje eu me lembro qual foi a ministração, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu fardo é leve. Então, em 2026 aí, eu ministrei no altar e graças a Deus não parou, né? Eu comecei a ministrar no trem também. Eu sou de uma época que a gente ministrava no vagão todo dia. As irmãzinhas lá me davam uma oportunidade dentro do trem e a gente ia fazendo aquela bagunça santa, né? Mas foi uma experiência muito grande e era uma época, hoje não é diferente, mas era uma época que muito sedento pela palavra, querendo me desenvolver em Deus, e não tem jeito, só tem como a gente se desenvolver na prática, irmão, na prática. E aí eu falava, eu preciso me desenvolver mais. Eu comprava folhetinho, eu chegava mais cedo na Central do Brasil, gente, né? Chegava umas meia hora antes, ficava lá distribuindo lá o folhetim, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu precisava me desenvolver em Deus, precisava perder vergonha, não tem jeito, só vai perder a vergonha se for para a rua trabalhar para Cristo, amém? E foi um tempo muito bacana, muito bom, e graças a Deus não parou, amém? Estou aqui nas minhas mãos com o livro É Tempo de Timóteo, é um livro, sim, maravilhoso, o último capítulo, A Corrida da Fé. Todos acompanharam? Quem ainda não tem esse livro aqui? Quem ainda não tem? Levanta as mãos, por favor. Não tem, irmã? Eu não vou dar, tá? Depois vai lá na secretaria, né, peça a Viviane, né, a Viviane vai te abençoar, né? Conhece a Viviane do seu lado aí? Não, se apresenta a ela, Viviane. Depois leva ela lá na secretaria. E ainda tem muitos desses livros aqui. Esse livro, eles precisam alcançar o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque isso aqui é uma obra de arte, espiritualmente falando, amém? Tem muito conhecimento, muita informação. É um livro de teologia ali, Paulo dando as instruções para Timóteo, e Timóteo recebendo as instruções. Porque não basta ter alguém para poder nos ensinar, tem que ter também alguém para poder ouvir, né?
Então não adianta ter um professor se não tem um aluno. Quem quer ser Paulo aí? Alguém quer ser Paulo? Amém, mas a gente também tem que ser Timóteo. Amém, gente? E aí também temos agora outro livro que vai ser aí, já foi inaugurado, já foi orado, já foi ungido, e quando o pastor Alexandre voltar, ele vai desenvolver esse livro aqui, que é Procrastinação. Esse livro aqui vai mexer muito com a gente, esse livro aqui vai tirar a gente de uma zona de conforto, esse livro aqui vai ajudar a gente a consertar o ventilador de teto da sala, que está lá, né? Minha esposa todo dia fala, vai consertar esse ventilador, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Amém, mas tem que falar a verdade, preciso mudar também, tem coisa na minha vida aqui que, só Jesus, e eu vou consertar esse ventilador, vou levar o Serginho lá em casa, é porque eu não vou tirar, eu não sei o defeito ainda, então, um amigo meu mandou comprar uma peça, comprei a peça, botei no lugar, não era, aí eu falei, não vou tirar não, vou levar o Serginho lá em casa, que o Serginho conserta tudo, gente. Ele é brabo, às vezes ficam falando aí que ele, Serginho dá uma que sabe de tudo, mas ele sabe muita coisa, gente, é sério mesmo, tá? Deus te abençoe e continue conservando a sua mente, viu? Aleluia. A gente conversa bastante aí, às vezes na hora do almoço, gosta de um debate, gente, olha, gosta de uma polêmica, mas é bom conversar com ele é uma pessoa muito sábia, né? Tem muito conteúdo. Bom, mais uma vez quero agradecer aí a presença de uma mulher muito bonita, né? Uma das mulheres mais bonitas da igreja, que é a minha esposa, querida Fátima Cristina. Olha, acho que não é fácil muito ser mulher de pastor, não. Os pastores são meio são meio abençoados. De vez em quando eu estou lá falando, ainda mais ontem, foi um dia eu desenvolvendo a mensagem, deixando Deus falar o que Ele queria, e aí eu estou lá falando em voz alta, aí a Fátima vem, tá falando comigo? Eu falei, não, amor, estou falando em voz alta aqui, estou preparando a mensagem. Aí, de vez em quando ontem ela estava estudando lá na nossa mesinha lá, estava lendo a Bíblia, aí eu entro lá na frente dela, porque o nosso escritório, né, dentro do nosso quarto tem uma mesinha, tem um quadro. Para quem não sabe, eu gosto de quadro, eu gosto de escrever. Geralmente eu boto o tema ali, eu vou botando as coisas ali no quadro. E aí ela lá, eu entrei na frente dela e comecei a escrever lá, saí do banheiro voado, comecei a escrever. Eu, Fátima, aqui, ó, Deus deu o tema. E aí às vezes você está em algum canto da casa, você corre de novo para o quarto e bota lá. Aí antes de dormir, eu fico olhando para aquele quadro lá. Aí ela fica, olha para mim, para de olhar para o quadro. Eu acho que ela vai querer tirar aquele quadro de lá. Mas é isso, a mensagem ela é construída de que forma? Em vários momentos, amém? Você está andando, você está no trem, você está no ônibus, Deus vai falando e você vai anotando. E aí, né, muito obrigado por ser minha esposa, né? O meu ministério fica muito mais fácil através de você, amém? Realmente, gente, uma mulher faz muita diferença na vida do homem, muita. Eu sei que os homens têm a sua responsabilidade, nada mais, nada menos de morrer pela sua esposa. O homem tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. Por isso que casar não é brincadeira. Você, homem que quer casar. Quem quer casar, irmão? Homem quer casar. Fica de pé aí, por favor, rapidinho. Você quer casar? Não, é sério, irmão. Assim, uma hora a gente vai casar. Você que é novo. Cara, casar faz parte da vida. Construir família, gente. Tem que ser assim, quer ficar solteiro? Amém? Isso aí. Deixa eu. Eu estou vendo um alvoroço das varoas, né? Tá bom. Olha para cá, por favor. É muito sério que eu vou falar para vocês. Todo homem, grava isso que eu estou falando para vocês. Grava isso que eu vivo isso. Se um dia tiver que acontecer, eu vou ter que fazer. Todo homem, ele tem que estar disposto a morrer pela sua esposa. Porque foi a orientação de Jesus. Todo homem. O apóstolo Paulo, ele falou isso em Efésios capítulo 5, versículo 20. Vós, maridos, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, antes de você querer casar, analise, você tem que estar disposto a morrer.
É o meu conselho para você. Antes de casar, tem que estar disposto a morrer. Porque o homem que está disposto a morrer pela sua esposa, ele vai tratar bem, as palavras dele vai ser as melhores possível, ele vai zelar, ele vai cuidar, amém? Então essa é a nossa responsabilidade, nada mais, nada menos que morrer pela nossa esposa, estar disposto a isso, amém? Pode assentar, que Deus abençoe, e que você consiga casar, amém? Eu vi alguns varões aí que não são, né, tão bonitos assim, como eu estou brincando, gente, ora, viu, eu casei. Se eu casei, tem esperança para você também, olha só. Um homem com essa orelha aqui, casou, então tá tudo bem para você, amém? Só um homem lindo aí. Mas vamos lá, brincadeira à parte. Mas não é uma brincadeira, é uma realidade. Por favor, coloca o tema, por gentileza. Por favor. Estamos na mesma frequência aí de corajosos, firmes, constantes, superabundante. Estamos nessa mesma frequência aí, e que o Senhor Jesus nos ajude a aumentar essa frequência nessa manhã, porque no dia de hoje também, à noite também. Por quê? Porque acontecimentos geram grandes ensinamentos. Se você quer aprender, não tem uma forma melhor do que você aprender na prática. Então, se você quiser a mansidão, pode se preparar para um carro te fechar ali fora. Amém? Se você quer o dom da palavra, pode se preparar para você começar a ler a palavra, começar a falar na escola, na vizinhança, na célula, no mercado, em qualquer outro lugar. Acontecimentos geram ensinamentos. E a gente quer aumentar a frequência porque a mensagem ela vai trabalhar em relação a sentimentos, a emoções. Sentimentos e emoções. O tempo todo eu vou ficar falando muito sobre essas duas palavras, porque elas são muito importantes. Jesus ele chamou 12 discípulos, e o tempo todo Jesus estava ensinando eles, através dos acontecimentos, Jesus estava ensinando eles, e Jesus ensinou N coisas. Uma das coisas que Jesus deu muita ênfase foi mostrar para eles que os sentimentos fortes, as emoções são controladas. Repita-se comigo: sentimentos fortes, emoções controladas. E aí, a gente não quer ser muito repetitivo, mas é uma geração, não vou falar que na sua totalidade, mas por conta da era digital, por conta de tudo que está acontecendo, a globalização, muito acesso à internet, muito acesso à informação. E deixa eu dizer uma coisa: informação não é conhecimento. Talvez você fale comigo assim: mas eu assisto muita coisa. Você está recebendo muita informação e pouco conhecimento. Conhecimento vem através da leitura, de dedicação, não através de informação. E aí uma sociedade que está tendo muita informação, e a mente está dando nó, está travando. E aí vamos voltar lá para as crianças. As crianças hoje não têm uma marquinha no joelho. Se eu pudesse mostrar meus joelhos para vocês aqui, é cheio de marca, porque a gente corria muito, a gente brincava muito. O Juca já está balançando a cabeça ali, já dá para perceber que o joelho dele é cheio de marca. Não é, Juca? A gente brincava muito, a gente corria muito. E os pais não querem nem deixar as crianças pular no sofá no dia de hoje, né? Papai e mamãe, deixa a criança, forra o sofá, bota uma manta ali, deixa as crianças pularem no sofá. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga que ela falou que a criança pular no sofá, ela está se testando, ela está se desafiando. Naquele momento que ela vai cair ali, que não quebre braço nem cabeça, mas naquele momento ali, ela está se superando ali. Então deixa a criança brincar, deixa a criança aprender através dos acontecimentos, porque acontecimentos geram grandes ensinamentos, amém? Então nós estamos numa essa era onde as pessoas vivem mais com o celular na mão do que com os pés no chão. Ou não é, gente? É uma realidade. Os pés estão na cama, os pés estão para o alto e o celular está nas mãos. Então eu creio que Deus, nesse tempo, Ele levantou uma igreja chamada Rehobote, graças a Deus por isso, e tem levantado várias outras igrejas com muita seriedade para poder trazer uma realidade do Evangelho.
Jesus, ele estava preparando, quando Jesus chamou os discípulos, Jesus estava preparando uma base, Jesus estava preparando uma estrutura, que a partir desses discípulos, o evangelho ia ser construído, o evangelho ia ser propagado. Tanto é que depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele deu uma ordem para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E os discípulos ficaram ali. Por quê? Porque não tinha como eles fazerem uma obra sem o poder do alto vir sobre eles. Não faz uma obra quem não tem poder, irmão. Não faz uma obra quem não tem um poder, quem não tem o Espírito Santo habitando, ensinando, controlando, dando direção. Não faz uma obra, não vai adiante quem tem as emoções fracas. O que é uma emoção? É uma reação a um acontecimento. Aconteceu alguma coisa, a pessoa logo ela se emociona, e aí ela fica irada, ela fica muito triste, ela fica desequilibrada. E Jesus precisava trabalhar isso na vida dos discípulos. Por quê? Porque eles iam mudar o mundo. Não tem como mudar o mundo sendo fraco sentimentalmente falando, irmão. Não tem como, porque quando a gente for para o mundo, é aquela realidade, o trabalho vai rejeitar a gente, as pessoas muitas vezes vão debochar. Eu vivi muitos anos em um contexto secular, trabalhando numa grande empresa, era muita gente todo dia, de manhã, e aí para você se manter cristão, durante 12 anos, 13 anos, trabalhando com as mesmas pessoas, você não pode ser fraco, porque alguma hora elas vão querer te testar, uma hora, de vez em quando eu estava parado lá trabalhando, e aí vinha eles debatendo sobre feminismo, e aí gritava: e aí Jorge, o que você fala sobre isso? E até o momento que você tem que olhar e falar: não tem nada para falar não, eu estou trabalhando, porque sabia que eles estavam debochando, sabia que eles não queriam nem ouvir o que eu queria falar naquele momento, mas tinha momento também que eles queriam ouvir. Então, e depois você tem que ir almoçar, jantar com eles, com a cabeça boa, tranquilidade, sorrir, brincar. Por quê? Não é porque eles tentaram fazer uma pegadinha comigo que depois eu vou ficar com raiva deles. Não pode. O sentimento tem que estar bom, para as emoções serem controladas. Repita assim comigo: sentimentos fortes, emoções controladas. E Jesus, ele precisava de fato fazer isso na vida dos discípulos. Porque se Jesus não ensina isso para eles, o evangelho não ia chegar nem até a mim, nem até você. Então por isso que nós precisamos aprender, ser forte, ser corajoso, ser resistente, ser resiliente. Vai ter muita pancada na vida, mas vamos chorar, mas vamos ficar de pé, amém, irmão? Então eu quero profetizar que você chegou nessa manhã aqui na igreja, e você tem ficado abatido porque você está sendo perseguido, se você tem ficado abatido porque ninguém foi te visitar, se você tem ficado abatido porque uma doença chegou, se você tem ficado abatido, tem se isolado porque a adversidade chegou, eu quero profetizar essas palavras que têm vindo sobre a tua vida, que os teus sentimentos venham ficar fortes, para você se levantar e viver a vida que Deus tem para você viver, amém? Aleluia! E aí, a partir daí, dessa breve introdução, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 51, vamos aí ao primeiro tópico, vamos desenvolver essa mensagem, vamos desenvolver essa introdução. Estou rápido demais, está dando para entender? Tranquilo? Hoje vai ser assim, viu? Falar bem tranquilo, menos grito, amém? Tudo bem, gente? Aleluia. Então vamos lá, vamos ler. Posso ler? Lucas, capítulo 9, versículo 51. Como se aproximava o tempo de ser levado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para o outro
para o outro povoado. Amém? Estende suas mãos em minha direção. Senhor, acabamos de ler o texto base, onde a sua mensagem que é muito poderosa, ela vai se desenvolver. Que o teu Espírito Santo me ajude a trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa tua palavra, ela venha transformar, Senhor, emoções aqui, sentimentos. Que ela venha fazer uma transição muito forte na nossa vida. Porque nós queremos, de fato e de verdade, entrar na rota, entrar no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Pois bem, Jesus, o texto vai dizer, estava chegando a hora de Jesus ir ser crucificado. Mas só que o texto vai dizer que estava chegando a hora de Jesus ir para o céu. O texto não falou que estava chegando a hora de Jesus ser crucificado. Porque Deus, ele não olha o sofrimento, Deus olha o propósito. A gente vê a dor, né? Se a gente fosse ler aqui não, mas Jesus ia ser crucificado, mas o texto falou, chegou a hora dele ir para o céu. E aí chegou a hora dele ir para o céu, e ele decidiu, com muita determinação, que o texto vai dizer, ele decidiu passar por Jerusalém. Ele decidiu passar por Samaria. Só tem um porém. Os samaritanos, eles não gostavam dos judeus. Tinha uma rivalidade, é uma rivalidade religiosa, que não cabe a mim entrar nesse ponto agora. Mas mesmo assim, com muita determinação, Jesus decidiu passar por lá. Pensando nessa história, sabendo que Jesus sabia de tudo, Jesus sabia, de fato, que os samaritanos não iam receber bem os discípulos, não ia receber bem eles, porque Jesus mandou eles irem lá preparar um lugar para eles poderem ficarem, mesmo sabendo que o povo ia rejeitar eles. É porque Jesus precisava ensinar. Jesus está no processo de ensinamento, o evangelho está sendo construído, a base precisava ser sólida, a base precisava ser forte, a base que os discípulos não podiam agir na emoção, eles não poderiam ser descontrolados, eles não poderiam ser impulsivos, eles não poderiam ser. E aí Jesus Jesus está dando continuidade aqui no ensinamento. No ensinamento de quê? Eu preciso ensinar eles a saberem lidar com a rejeição. Preciso. E aí eles chegaram lá, os samaritanos, nós não queremos que vocês fiquem aqui. Saia. Vá daqui. Saia fora. Nós não gostamos de vocês. Vai embora. E isso mexeu com eles de uma forma tão profunda, mexeu com eles de uma forma tão forte, porque o não mexe com a gente, não é, irmão? Uma vez, se um dia a gente tiver uma oportunidade, a gente pode ministrar sobre a palavra não, o poder do não, é muito forte o não. O não, ele mexe com toda a nossa estrutura, o não, ele descontrola o ser humano de uma tal forma. Por isso que o pastor Alexandre, ele nos ensina o seguinte: quer saber se o líder é forte? Dá um não para ele. E aí, voltando para cá, eles ganharam não. E esse não deixaram eles totalmente descontrolados, ao ponto deles chegarem até Jesus e falar para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma eles, destrua eles de uma vez por toda. Jesus olhou para eles assim. Aí deixa a gente conjecturar, deixa a gente entrar na mensagem aqui. E Jesus olhou para eles assim e falou: ei, ô Tiago, ô João, calma, ô discípulo do amor, calma. Que descontrole é esse, rapaz? Imagina Jesus agora numa conversa com eles falando: que descontrole é esse? Calma, respira,
Calma, calma, rapaz. Por que está tão descontrolado desse jeito? Só porque você ganhou um não? Só porque você foi rejeitado? Só porque não quiseram que você ficasse nesse determinado lugar e você está assim descontrolado? Calma, meus filhinhos. Vocês são a base, a estrutura do Evangelho. Do Evangelho. Logo, você não pode ser descontrolado, você não pode ter as suas emoções descontroladas. Vamos dar um ajuste aí, Jesus falando assim, ó, calma aí, vem cá, deixa eu pegar nesse botão aí, ó, dá uma controlada aí, ó, o teu sentimento está muito fraco, ó, deixa eu controlar ele para ele ficar um pouquinho mais forte. Sentimentos fortes, emoções controladas. Deixa eu dar um ajuste em você, está muito descontrolado, calma, rapaz, meninos. Foi só uma fechada do carro, calma. Que desespero é esse? Não, que agora eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer, não sei o que. Calma. Pessoas descontroladas podem perder até a vida, calma. Calma. Pessoas descontroladas, elas entram em guerras sem sentido. Calma, calma, meus discípulos. Ô discípulo do amor, tu tem tanto amor e está tão descontrolado. Calma, fica em paz, rapaz. Vocês não sabem, aí Jesus falando, vocês não sabem de que espírito sou? O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Se controla, rapaz. Se controla. Que tanto desequilíbrio é esse? Dorme descontrolado e acorda desequilibrado. Calma. Controla a tua emoção. Jesus falando com eles, tá? Não é nada contra a gente, nada, né? Nada com a gente aqui não, viu? É Jesus falando com eles de lá, certo? Não é isso, gente? Levanta a mão você que está entendendo o que Jesus está falando como discípulo lá. Respira, calma, não foi nada, rapaz. Você não conseguiu, a gente não consegue passar por lá? Calma, tem outro caminho, tem outra rota, nós podemos fazer de outro jeito. Nós vamos chegar em Jerusalém, mas não é porque a gente não conseguiu passar por lá que você vai ficar dessa forma. Fica tranquilo. Foi só um não, só um não. Foi só um não que o pastor deu, calma. Meu Deus, vai para casa, ai meu pastor me deu não, ai não sei o que, e agora como é que vai ser? Calma, faz assim ó, Foi só um negócio que não fechou, calma. Foi só um negócio que não fechou. Foi só uma nota que o professor não quis te dar, calma, fica tranquilo. Eu lembro com um amigo meu na faculdade, não vou falar o nome dele aqui, ele ficou desesperado, porque o professor de Direito Constitucional não deu meio ponto para ele poder passar. Pô, meio ponto, né? Ai, Jesus. Pô, meio ponto, ele teve que repetir mais, teve que ficar mais seis meses ali naquela matéria, por causa de um ponto. Ah, ele ficou muito chateado, ele ficou muito desequilibrado. Ah, ele ficou assim, professor, meio ponto. E o professor ainda falava assim, vem cá, eu não sou médico. O professor falava assim, professor, me dá um ponto. O professor falava, eu não sou médico para dar ponto, não sou enfermeiro, não sou técnico. E ele ficou reprovado, ficou desesperado, irmão. Quase desistiu da faculdade, irmão. Por conta de um não. Tem muita gente desistindo de um propósito por conta de um não. Olha, deixa Deus controlar nossas emoções, amém? Tem muita gente prostrado, paralisado, porque foi rejeitado. Calma. Respira. Vai passar. Não dá para passar por Samaria. Tem outra rota, tem outro caminho. Vai ser longo, vai ser um pouco mais difícil, mas você vai ter paz. Amém, irmão? Tudo bem até aqui? Respira. Calma.
Não, porque o gerente da minha empresa não me deu folga. Calma, você tira em outro dia. Fica tranquilo. Respira. Jesus está preparando os discípulos para a realidade da vida. Os discípulos iam ser muito rejeitados, iam ser humilhados, iam ser desprezados. E Jesus estava ensinando eles. Lembra do tema? Acontecimento gera ensinamento. Jesus precisava ensinar. E o mais importante, o bacana disso tudo, que eles aprenderam muito bem. Pedro aprendeu muito bem. Tanto é que a história diz que quando foram crucificar ele, ele falou: bote a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao mestre. Aprendeu ou não aprendeu? Uma hora alguém aprende. Amém? E aí, gente, continuando aqui, mais uma vez, eles eram a coluna. Deixa eu transicionar mais um pouquinho agora, diretamente essa mensagem para a igreja. Você que ainda tem o teu sentimento fraco, se descontrola com qualquer acontecimento. Uma mosca pousou no teu prato, você descontrola. Um mosquito te dá uma picada, você descontrola. Deixa eu dizer algo para você. Busca em Deus ter o teu sentimento forte, porque você faz parte de uma estrutura, de uma coluna, de um pilar, de uma fortaleza, onde o mundo precisa se apoiar. É através de você que o evangelho vai ser propagado, mas o evangelho não é propagado através de pessoas fracas. Não pode ser. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo os ensinamentos que Jesus está dando para o discípulo. Jesus está falando com eles assim, ó: calma, rapaz, contorna o obstáculo. Surgiu um obstáculo para você na segunda-feira, contorna ele. Eu não consigo. Lógico que você consegue. Quem habita dentro de você é nada mais, nada menos do que o próprio Espírito de Deus. O poder de Deus habita dentro de nós. Nós conseguimos contornar o obstáculo, nós conseguimos lidar com o não, nós conseguimos lidar com a rejeição. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Sentimentos fortes, repita comigo: sentimentos fortes, emoções controladas. Quem controla as suas emoções é uma pessoa forte. Vou repetir: pessoas que conseguem controlar suas emoções, elas são fortes, e elas conseguem ouvir o Espírito antes de dar um resultado para o mundo. Pessoas que controlam suas emoções, elas são fortes, elas conseguem ouvir o Espírito antes de darem um resultado para o mundo. Antes de reagir, pensa. Antes de falar, pensa. Porque depois não tem como voltar atrás. Palavra falada não volta. Depois tem que ficar se arrependendo. Depois tem que ficar chorando. Quantas palavras eu já liberei que depois eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz, cara? Por quê? Porque foi liberada na hora errada, no momento errado, estava diante das emoções. Uma pessoa que ela está descontrolada, ela tem que ficar o quê? Alguém falou aí, quem é? Quem que falou primeiro? Não vai ganhar um livro, foi você. Parabéns, viu? Amém. Uma pessoa descontrolada, ela tem que ficar o quê? Calada. Respira. Hoje foi muito engraçado. Um rapaz, ele foi falar um negócio comigo, gente boa. Ele foi falar coisa boa. Mas ele estava, não sei se ele tinha acabado de subir a escada, ele estava meio agitado. E aí ele começou a falar: eu falei: calma, rapaz, respira. Faz assim, ó. Agora fala, não estou entendendo nada. Aí eu falei: que bacana, cara, você acabou me lembrando da mensagem que eu vou ministrar. Respira. Está descontrolado, não fala nada. Está descontrolado, não faz nada.
A ciência, ela fala um pouco sobre isso. A pessoa que ela está nervosa, muito nervosa, descontrolada, ela respira menos. E por ela respirar menos, ela manda menos oxigênio para o cérebro. E o cérebro, com pouco oxigênio, a pessoa ela faz as coisas que depois ela nem se lembra. Por quê? O cérebro não está oxigenado. Levanta a mão para o alto assim. Levanta a mão para o alto assim. Espírito Santo, venha oxigenar nossa mente, Senhor. Venha oxigenar os meus sentimentos, para que as minhas emoções sejam controladas e eu venha reagir de uma forma apropriada. Eu vi que alguém quer aplaudir o Senhor aí, ó. Aleluia. Calma, olha para o teu irmão assim, eu ainda não falei isso hoje não, viu? Eu ainda não falei, então eu ainda tenho, eu tenho 3, posso falar 3 vezes só, olha para o teu irmão. Teve um culto aí, gente, já tem um tempo já que eu parei, eu gosto que as pessoas, assim, tem os pastores aqui, né, vocês são livres para poder me dar feedback, eu gosto, não tenho crise não, viu? Não tenho crise, pode me dar feedback. Teve um culto aí, há um tempo aí, que eu falei muito, eu exagerei demais, olha para o teu irmão, blá, blá, blá. Falei, meu Deus, aí depois eu fui, é verdade, eu falei pra caramba isso. Então eu ainda não tinha falado, então eu vou falar assim, ó. Fala assim, ó, olha para o teu irmão aí, ó. Olha o teu irmão, fala assim, irmão, respira, calma, amém? Baixinho assim, ó, calma. Faz assim, irmão, faz assim, ó. Bebe água. Bebe água. Eu tô meio devagar nessa ministração, porque já tem gente que fala, e às vezes o pastor está bem devagar. Mas é porque eu estou me envolvendo com a ministração, viu? Quarta-feira foi quarta-feira foi meio, gritei demais, mas hoje não, estou tentando me envolver com ela, amém? Eu estou até sorrindo mais, calma, respira, olha Jesus falando para eles, ô Joãozinho, ô Tiaguinho, calma Tiaguinho, vem cá, imagina Jesus, abraçando o Tiago, deixa eu falar uma coisa para você, Tiaguinho, você ainda não viu nada, tem muita coisa para você enfrentar ainda. Calma. Tá se desesperando em uma situação pequena? Imagina quando vier grande. Calma. Jesus! Tópico 2. 2.1. Jesus repreendendo Pedro. Jesus! Mateus capítulo 16, versículo 21. Consegui, assim, às vezes as pessoas me pedem esboço, às vezes eu não tenho muito esboço, porque é uma loucura isso aqui, mas dessa vez eu consegui colocar assim, do jeito que é bacana mesmo, tópico 1, tópico 2, 2.1, 2.2, né, inciso, artigo, versículo, tá tudo certinho aqui, tá tudo tranquilo agora aqui, Mateus 16, 21, você pode ler, só o 21, por favor, por gentileza? Não, calma, respira. Um, dois, três. Verso 22 é comigo. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por essas coisas.
Jesus está falando de coisas eternas, de um acontecimento histórico que ia mudar a humanidade, que ia trazer a salvação para o mundo. Pedro, controlado pelas suas emoções, chama Jesus e repreende Jesus. Toda pessoa descontrolada só faz besteira. Só faz besteira. Desequilibrado, doido da cabeça, chamando Jesus e repreendendo Jesus, porque Jesus está falando daquilo que vai gerar salvação para o mundo. Pessoa descontrolada não entende nada de espiritualidade. Nada. Pessoa descontrolada só sabe das coisas da terra. E aí ele vai, chama Jesus e repreende, e vai dizer o seguinte, olha o que ele vai falar, ó: jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecer. Controlado pelas emoções, não estava entendendo que está tudo dentro do contexto de Deus. Jesus, cada passo de Jesus estava milimetricamente bem calculado, estava tudo certo, Deus no controle de tudo, Jesus no controle de tudo, mas entra uma pessoa emocionada e querer mudar o rumo, o mundo da rota, mudar o destino, mudar a rota. Sabe por quê? Porque pessoa descontrolada, se ela agir, ela muda até a rota. Uma pessoa descontrolada, desequilibrada, se ela agir, ela vai mudar até o destino dela e o destino de alguém. Nunca siga alguém descontrolado, nunca siga alguém desequilibrado, porque pessoas assim te levam para a ruína. Nunca. E aí, continuando aqui, ele vai, chama e começa a repreender e fala: não, Senhor, o Senhor nunca vai morrer na cruz, nunca. Olha o que ele estava dizendo: Jesus, o Senhor não vai salvar a humanidade. Jesus, o Senhor não vai salvar o mundo. Não vai, Senhor, não pode salvar o mundo. Olha só, irmão. Deixa Deus controlar as suas emoções, que o Senhor controle as minhas emoções, que Deus ajuste os nossos sentimentos, porque sentimentos fortes, emoções controladas. Que venha um ajuste celestial hoje, assim, ó, e nos ajustar, fazer o nosso sentimento ser forte, mente forte, pensamento forte. E aí ele ouça, aí ele vai, ainda tem mais aqui, ó. Jesus olhou para ele e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Lembra que falei semana passada? Jesus não está brincando? Jesus não está emocionado? Jesus não está chamando os discípulos para a Disney, para o Beto Carreiro? Jesus não está aqui levando os discípulos para um parque aquático. Aqui está sendo formado a base, a estrutura que vai mudar o mundo, que vai propagar a palavra de Deus. E não pode ser pessoas emocionalmente falando fracas, descontroladas. Pessoas descontroladas não conseguem pregar a verdade. Pessoas descontroladas não conseguem ser um condutor da palavra de Deus. Pessoas descontroladas vai matar ao invés de trazer vida. Não deixe o teu descontrole fazer com que você viva na contramão do Evangelho. O Evangelho é para salvar, não é para matar. Não é porque você está cheio de poder que você pode usar esse poder da forma que você quer. O poder de Deus é usado para poder salvar vida, levar a pessoa para o céu, para a eternidade. Aleluia! Deus é bom. E Pedro agora aqui é vacilão. Pedro está dando mole.
E olha que alguns segundos ou minutos, Pedro teve uma revelação incrível de quem Jesus era. Foi de um extremo para o outro. Porque pessoas que estão desequilibradas é assim mesmo, ela vai de um extremo para o outro. Pessoa descontrolada, as emoções descontrolada, ela vai de um extremo para o outro. Daqui a pouco ela está bem, daqui a pouco, meu Deus, Jesus, que é isso? Alguém conhece alguém assim, gente? Eu mesmo? Oh, meu Deus, que mulher sincera. Foi mulher, né? Mulher é muito sincera, irmão. Mulheres são mais sinceras do que os homens, em alguns momentos. E aí Jesus vai, com muita veemência, com muita autoridade, acontecimentos geram ensinamentos, Jesus está ensinando a eles. Jesus usa essas palavras fortes, e fala assim, para trás de mim, Satanás. Tem uma outra tradução que vai dizer, que Pedro falou assim com Jesus, tenha dó de ti, Senhor, tenha misericórdia de ti, Senhor, trazendo a ideia, olha só que loucura, pessoas descontroladas só comete loucura. Olha só que loucura, Pedro está mandando Jesus, falando para Jesus, insinuando para que Jesus venha ter dó dele mesmo. Senhor, o Senhor não merece passar por isso, o Senhor não precisa passar por isso. O Senhor é uma vítima da sociedade, o Senhor é uma vítima do sistema, o Senhor é uma vítima religiosa. Para trás de mim, Satanás, eu não sou vítima, eu sei o que eu estou fazendo, sai. Falando para Jesus, vítima. Jesus está dando um ensinamento para eles, eu não sou vítima, você não é vítima, ninguém é vítima não. Para de agir achando que é a vítima da sociedade, para de agir com vitimismo dentro da igreja, para de agir com vitimismo no trabalho. Isso significa que os seus sentimentos estão fracos. Pessoas com sentimentos fortes, emoções controladas, não se comportam como vítima da sociedade. Olha que Pedro repreende Jesus, ainda manda ele ter dó dele mesmo. Como é que você vai mandar alguém que está vivendo de uma forma tudo calculado, sabendo para onde vai, sabendo para onde tem que ir, como é que vai falar para essa pessoa ter dó do propósito? Aliás, ter dó do processo. Todos nós temos um processo. Todos nós temos um processo. E um vai ser, às vezes, um mais doloroso do que o outro. Nesse processo, não haja com dó. Não haja através das emoções. Passe por ele acreditando quem você é em Deus. Se Deus te colocou no processo, Ele já estabeleceu que você vai chegar no propósito. Lembra aqui, quando foi falado, não foi falado que Jesus ia para a cruz, e falou que Ele ia para o céu. Deus, Ele não fica olhando o processo como nós olhamos. Deus, Ele olha o final. No final tem prêmio. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A vitória está no final, a conquista está no final. O que é viver 70, 80 anos nessa terra, que tem uma eternidade para viver com Deus? Deus não olha o tempo na terra. Deus, Ele se preocupa se eu vou viver com Ele na eternidade. Aleluia! Esse texto é tão forte, porque ele mostra que quem vive pelas emoções acaba sendo influenciado pelo mal. Para trás de mim, Satanás. Ele ficou agindo pelas emoções. Quem entrou? Quem entrou? Quem agiu? Começou a agir? Satanás, irmão. Pessoa desequilibrada, ela não pode nem andar armada.
Não importa quem você é, não importa a tua profissão. Se você não tem equilíbrio, bota a tua arma em casa. Pessoas que as emoções são fracas, não pega em arma. Não fala. Tem que ficar quietinho, quietinha. Ah, porque eu vou chegar em casa, eu vou falar com uma mulher. Tem mulheres aí, né? Algumas. Graças a Deus a minha não é assim. Mulheres afrontosas, abusadas, braba, descontrolada emocionalmente. Vou falar com meu marido isso. Não vai mudar em nada a vida dele. Ainda mais se você é da igreja, vai piorar. Ele não vai querer vir para a igreja. Porque ele está olhando, tanto desequilíbrio assim, indo para a igreja, imagina se não fosse. Para viver para viver o que você vive, eu não vou para a igreja para ser assim. Não fala nada, Respira. Mais uma vez, gente. O Espírito Santo está falando conosco? Amém? Vamos para... Agora vamos ver essa mesma história, João falando dessa mesma história. João capítulo 13, versículo 25. Vamos ver João falando sobre isso. Não, aqui é um outro tópico. Depois a gente vai chegar em João. Segura. Mas bota aí por gentileza Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. É ensinamento. Jesus está ensinando os seus discípulos. Olha para o teu irmão aí, a segunda vez, tá? Vou fazer só 3 vezes. Olha para o teu irmão e fala: irmão, Jesus está ensinando os discípulos. Coloca aí, por favor. Olha que agora ele vai ensinar. Olha o que ele vai ensinar agora. A última ceia, a última santa ceia. Olha aqui, ó. Quando chegou a hora, leia aí, por favor. Comigo agora. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Olha o que ele está dizendo. Que bacana essa frase aqui, ó. Estava ansioso de comer a última ceia com vocês antes do meu sofrimento. Ele estava desejoso, ele estava ansioso, ele estava querendo que esse momento chegasse o mais rápido possível. Só tem um porém: o traidor estava na mesa. Uma pessoa que tem um sentimento forte, sabe para onde vai, sabe quem é em Deus, não se preocupa se o traidor vai estar na mesa ou não está nem aí para o traidor, vai cumprir o propósito. Ele estava ansioso, estava querendo estar com eles naquele momento, mesmo sabendo que o traidor estava na mesa. Porque sentimentos fortes, emoções controladas. Jesus agiu normalmente, tranquilamente. Eu queria ver eu e você na mesa, sentados, sabendo que alguém iria nos trair. Eu queria. Assim, ó, só olha para o teu irmão e fala assim, ó, a última, tá? O que tu faria se tu soubesse que o traidor está na mesa? Ele respirou fundo agora, sem eu pedir. Foi ou não foi? Mas Jesus estava aqui, ó. Acontecimento gera ensinamento. Jesus queria ensinar eles também nesse momento. E aí, continuando aqui, pois eu lhe digo agora que não voltarei a comê-la
até que ela se cumpra no seu reino. 17. Então tomou um cálice de vinho e agradecer a Deus. Calma aí, gente. Ele pegou o cálice e ele agradeceu, mesmo sabendo que o traidor está na mesa? Emoções controladas, sentimentos fortes, emoções controladas, tranquilo, o traidor está aí, ele é traidor, eu não sou. A Bíblia fala: segui a paz com todo e a santificação, senão a qual ninguém verá a Deus. Não é? Eu não tenho que preocupar se alguém vai seguir, eu tenho que me preocupar que eu vou seguir. Agora, seguir a paz com todos, eu tenho que seguir a paz com todos. Agora, todos vão seguir a paz comigo? Eu acredito que não. Ainda mais se você está no caminho certo. Vai desagradar muita gente. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado de eu seguir a paz com todos. Entende o controle? Aí ele agradeceu. Obrigado, Pai. E o traidor na mesa. Depois vamos ler aqui que o traidor, ele não estava do outro lado da mesa. O traidor, ele não estava na lateral lá, não. O traidor estava do lado de Jesus. Controle emocional. Controle emocional. Como eu peço isso a Deus todos os dias. Controle emocional. O pau pode estar quebrando. Controle emocional. Eu lembrei aqui agora. Acho que não sei se o pastor César lembrou também agora. Tropa de Elite. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Quem não viu Tropa de Elite? Todo mundo viu? Fatiou, passou. O pau pode estar quebrando, calma. Não afoba. Quem lembra do primeiro viu. Que aquele camarada lá, o neto lá, se desesperou, foi, o Capitão Nascimento foi lá e pegou e pá. Você não serve para usar essa farda, tu não serve para usar essa farda, pede para sair. Pessoa descontrolada não pode ir para a guerra. Vai morrer. Sabe, você vê um filme e você consegue trazer muito para o espiritual também, né? Muitas coisas. Quem é assim, gente? Eu pensei que graças a Deus não sou só eu. A matéria de faculdade, o professor falando, isso é Bíblia. Filme, isso é Bíblia. Tudo assim, graças a Deus. Não serve, fatiou, passou, calma. O pau pode estar quebrando, calma, fica tranquilo. Se você sabe o que você tem que fazer, faz com tranquilidade. Aonde eu parei aqui? Me ajuda aí. 18 agora. Pois não bebereis o vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradecer a Deus. Depois partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode aplaudir o que aconteceu lá, irmão? Se Jesus se descontrola naquele momento, nós não estaríamos falando desse assunto agora. Tem muito descontrole que muda o destino. E Jesus, ele agradeceu na mesa. Te imagina aqui, Jesus aqui. Depois eu vou ler uma parte que vai falar muito bem sobre isso. Jesus aqui, o discípulo amado do lado direito, não é isso? Do lado direito. Nada de esquerdo. Esquerdo vai estar Judas. O discípulo amado do lado direito. O traidor do lado esquerdo. Traidor do lado esquerdo. Não fica aí pensando em negócio de partido político não, gente. Foca aqui.
Viu? A traição máxima estava acontecendo ali, a maior traição da humanidade. Judas é lembrado aí, as criancinhas já crescem ouvindo falar mal de Judas. A traição máxima estava acontecendo, e Jesus levantando o pão, graça te dou. Oh, que controle emocional, quem que é isso, gente? Pede a Deus. Imagina, ó, graça te dou. Jesus está ensinando para os discípulos controle emocional no meio da adversidade, controle emocional no meio da traição. Alguém, infelizmente, alguém na nossa vida um dia vai nos trair, isso acontece. A questão não é a traição da pessoa, é como eu reajo à traição da pessoa. Amém, gente? Os acontecimentos não podem nos mudar por dentro. E aí, olha só que coisa incrível. Jesus, e o 21 vai dizer, o 20, depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o meu cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado em sacrifício de vocês. Mas aqui, partilhando da mesa, está o homem que vai me trair. Eu vejo tranquilidade nessa fala de Jesus. Aqui está na mesa quem vai me trair. Vocês têm que imaginar Jesus ainda, aqui está na mesa quem vai me trair. Eu não vou falar sorrindo, tá? Porque o que está acontecendo é muito triste. Alguém vai trair e vai se perder. Mas Jesus, ele está com tranquilidade. Aqui está na mesa quem vai me trair. Eu imagino nesse momento agora o alvoroço que aconteceu agora. Porque os discípulos estão no processo de construção. A base está sendo construída, a base do cristianismo. Pedro já tomou-lhe uma, sai Satanás. Tiago e João tomaram outra, lá atrás também, ó, calma, vocês não sabem de que espírito sou, está muito nervosinho, respira, respira. E agora imagina os demais discípulos aqui, todo mundo descontrolado agora. E quem vai ser o traidor, quem vai ser o traidor? E agora, vamos pegar, vamos fazer acontecer. E Jesus está como? Tranquilo. Você lembra Jesus dentro do barco, dormindo, vento forte, onda forte? Os discípulos emocionalmente descontrolados e Jesus tranquilamente dormindo. Acontecimento gera ensinamento. O que Jesus está querendo passar para eles? Calma, descansa em meio às adversidades da vida, respira, fica tranquilo, porque quem está no barco é Jesus, e se Jesus está num barco não vai afogar, respira. Tem até um louvor, gente, do Samuel Mariano, quem conhece? Respira, é tudo o que você precisa fazer nesse momento. Conhece, Keila? Ah, é muito top, né? Você quer louvar, não? Eu estou sentindo que você quer. Ela quer, gente, ela levantou. Aleluia, eu estou sentindo que tem alguém querendo aplaudir por isso. Queridos, eu estou tão feliz, porque como Deus está me ensinando, eu estou muito feliz, gente, desde quando essa mensagem, acho que ela ficou pronta ontem. Tu foi dormir, a Fátima foi dormir, amor? Ih, está conversando ali com a Aldalé. Ah não, a Aldalé está falando com ela, mas é coisa séria, da palavra. Ela é diferente ela, né? Vamos aplaudir a Deus por esse ministério de louvor, né, gente? Jesus, é outro nível. Mas acho que essa palavra ficou pronta, acho que depois de meia-noite, depois eu fui dormir, alguma coisa assim. Ela estava sendo construída, e depois eu saí para poder caminhar lá, caminhar digníssima esposa em Campo Grande, na estrada da posse.
Aí antes da gente estar fazendo alongamento, né? Aí ela, amor, isso aí é alongamento? Eu falei, eu aprendi com o pastor Alexandre e a pastora Bárbara lá no Egito. Eu nunca tinha visto ninguém fazer. Aí eu vi eles fazendo lá antes da gente correr. Eu falei, é legal esse alongamento. Aí ela chegou para mim e falou assim, vamos correr na beira da praia? Eu falei, vamos, só se for agora. Subimos na moto e partimos. Aí chegou lá, ela viu alguém fazendo assim, alongando. Ela, alongamento mesmo. Eu falei, não acredito em mim não. Respira. Eu estou falando, é muito... Essa mensagem, ela é gostosa. O que Deus está fazendo nessa igreja é muito gostoso. Deus está trabalhando muita coisa na nossa vida. Sabe, todos nós vamos chegar no final do ano muito melhor do que entramos, viu? Eu estou me considerando assim. Por quê? Por conta do nível de palavra que está tendo nesse altar, né? Por conta dos acontecimentos, são todos acontecimentos que estão gerando muito ensinamento para a gente. Então aqui Jesus está fazendo com os discípulos, calma, e agora está todo mundo na mesa, quem é o traidor, quem é o traidor, quem é o traidor? Respira. Vamos louvar só um trechinho dela, Keila, por favor. Respira, faz assim, ó. Sentimentos fortes, emoções controladas. Feche os seus olhos. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Mas tudo que você precisa fazer é respirar. Respira, vai, calma, vai. Respira, eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Escuta isso. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Calma. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que vou te ajudar, firmar os seus pés. Vamos, eu te levo ao acampamento. Essa guerra Só longe de terminar. Só não para. Silêncio. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Mas não pare. Respira, igreja. O exército precisa de você e eu não vou deixar você. Eu creio que Deus está controlando muitas emoções nessa manhã. A gente vai voltar. E muitos sentimentos estão ficando fortes. Respira. Vai, respira, vai. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os seus pés. De terminar essa respirar. Aleluia.
Aleluia! Aquela confusão na mesa degeneralizada e Jesus respira. João 13, 25. Olha a narrativa de João acerca desse fato. João 13, 25. Nós estamos finalizando. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é que vai nos trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. O contexto terrível da humanidade está acontecendo aqui. Jesus está na última ceia, levantou o pão, deu graças a Deus, levantou o cálice, deu graças a Deus, falou que o traidor estava na mesa, um monte de acontecimentos adversos, questões terríveis aqui sendo discutidas, acontecendo, e Jesus está tranquilo. Jesus está controlado. Controle total. Eu quero, em nome dessa palavra e em nome de Jesus, profetizar sobre essa igreja, profetizar sobre a nossa vida, controle total. Não importa o que estiver acontecendo, não importa o que vai acontecer, controle total. Controle total. E essa passagem mostra que de fato Judas estava perto, porque Jesus pegou o pão, molhou e deu para ele. Reagiu normalmente. Por quê? Porque o traidor não pode nos mudar quem nós somos por dentro. O traidor não pode mudar a nossa essência. O não pode mudar a nossa essência. Uma fechada de carro lá fora não pode mudar a nossa essência. Uma porta que não se abre não pode mudar a nossa essência. Um não da nossa liderança não pode mudar a nossa essência. Um não dos nossos pastores não pode mudar a nossa essência. Um não do nosso gerente, a pessoa que trabalha. Um não porque o negócio não deu bem nesse mês. Não pode mudar quem nós somos. Controle total. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E um dos frutos do Espírito é nada mais, nada menos do que domínio próprio. Jesus estava ensinando para os discípulos um fruto do Espírito que eles precisavam manifestar. Era o domínio próprio. A base da igreja está sendo construída através desse discípulo. O evangelho está sendo construído. Ele vai precisar ser propagado, mas eles precisavam ter domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é um fracassado. Vai fracassar. Quem não tem domínio próprio constantemente vai ficar descontrolado, desequilibrado. Amém? Você entendeu? Está entendendo essa mensagem? Está entendendo essa palavra? É um tempo que Deus ele quer ajustar tudo. Ajustar. O Ministério de Louvor pode subir, viu? Por favor. É um tempo que Deus quer ajustar. Ó. Ajustar. Está muito nervosinho. Calma. Está muito agitadinho. Está muito agitadinho. Está muito emocionado, muito emocionado. Qualquer coisa que acontece, chora. Ó. E não é um choro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Até vou compartilhar o que a minha esposa falou comigo. Pode, amor? Não, deixa. É bom para a gente ensinar a igreja. A Fátima já conversou comigo. A Fátima é uma pessoa que ela está vendo um filme, ela chora. O filme Cachorro Abandonado, ela chora. E aí ela conversou comigo o seguinte, sobre a mensagem de quarta-feira. Eu falei: Fátima, a mensagem não é para pessoas igual você. Não é que você chora, você se emociona. Você se emociona e você vive ali o que a pessoa está vivendo. E isso é uma qualidade muito boa, que eu queria também ter.
A psicologia fala que a pessoa que ela chora, ela expõe o seu sentimento, ela é mais forte do que quem não chora. Então eu já falei isso para ela, eu vou falar para a igreja. Você que consegue chorar, você consegue expressar seus sentimentos, parabéns, você é muito forte. E cientificamente falando, é comprovado isso também, né? Jesus chorou. Eu não estou falando desse tipo de choro. Eu estou falando daquela pessoa que faz pirraça, faz birra, chora, não vou fazer, e quando acontece alguma coisa diversa, chora por conta disso, né? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem sentimento. Sentimento é maravilhoso, expressar ele é maravilhoso. Amém? É disso que nós estamos falando aqui. E aí está um alvoroço lá na mesa total. Mas não tem jeito. Jesus sabia que tinha que acontecer, vai acontecer, acabou. É o que ele falou para os discípulos: respira, meus filhinhos. Isso é só o começo. Seja bem-vindo ao Evangelho. Faz assim, ó. Calma. Está achando que já viveu muita coisa? É só o começo. É só o começo. Seja bem-vindo. Acontecimentos geram ensinamentos. E para a gente agora concluir e fechar, vamos um outro ensinamento bem bacana agora, com Pedro de novo. Fala assim, de novo, Pedro. Emoções, pessoas descontroladas, emoções descontroladas. De novo é ele. Não fica chateado com ele está no processo, gente. Ele está andando com Jesus ali há 3 anos e meio ali, ele está naquele processo ali, está aprendendo muita coisa, né? Não fica chateado com ele, porque tem gente que está 10 anos e ainda continua descontrolado, tem gente que está 20 anos, continua descontrolado, tem gente que está 1 ano, continua descontrolado, tem gente que está 30 anos, continua descontrolado. Pedro está muito à frente da gente, porque está só 3 anos, até hoje é um desequilíbrio. Acontece um negocinho só, faz assim com a mão assim, só isso, e a pessoa, calma, respira, menina, menino, homem, mulher, calma. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa numa outra igreja, acho que vocês estão aqui na frente, vão se lembrar, pastor César já deu um sorrisinho assim, ó. Lembrou do carro, viu? Tá vendo? Conheço. Aquele sorrisinho dele ali eu já sei. Um amigo nosso de uma determinada igreja, ele falou o seguinte, que quando um carro ficava, agora não, já passou muitos anos, ele mudou, né? Graças a Deus, eu acho. Quando um carro ficava na frente dele murriando, sabe o que ele fazia, gente? Pergunta para mim o quê? Desequilíbrio total, louco da cabeça. Ele cortava, avançava, voltava para cá e ainda falou na nossa cara, tu estava lá, não estava, pastor? Estava, Thiago. Nesse dia, ele ainda falou para a gente, e se bater na traseira é ele que está errado, porque quem bate na traseira está errado. Aí, meu pastor César, ó. Não, o pastor respirou. Respirou. E ó. Isso é loucura, gente. Isso é loucura. A pessoa pode perder a vida, deixar a família desprovida. Filhos podem crescer sem pai, crescer sem mãe, por conta de um desequilíbrio. Calma. É uma mensagem muito forte, muito profunda. Por quê? Porque tem gente que poderia perder o emprego amanhã por conta dessa falta de controle no trabalho. Tem chefe que não aguenta mais. Tem líder que não aguenta mais você. É o desequilibrado da célula. É o desequilibrado da igreja. É o desequilibrado do trabalho. Se fosse trazer a questão dos 7 anões, você seria o zangado.
Não aguenta mais. Deixa Deus banhar a tua mente, com a paz de Cristo. Deixa Deus banhar o teu sentimento. Deixa Deus banhar, porque sentimentos fortes, emoções controladas. E agora aqui com o Pedro aqui, para a gente poder finalizar, agora é real, gente. Tópico 4.1, Pedro corta a orelha do guarda, João capítulo 18, versículo 10, tópico 4, subtópico 4.1, está tudo muito bonitinho, tudo muito bem alinhado. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha, acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Ou seja, guarde essa espada. Em outras traduções vai falar: aquele que vive pela espada, morre pela espada. Não foi isso que eu te ensinei, Pedro? Controla as tuas emoções. Tudo quer brigar, quer cortar a orelha, quer bater, quer discutir. Calma, Pedro. Não é isso. Você não pode seguir em frente na construção do evangelho tendo as suas emoções descontroladas, porque senão você vai fazer um desserviço para o reino de Deus. Calma, Pedro. E se a gente for ler o texto todo, nós vamos ver que Jesus, anteriormente falando ao texto, Jesus falou para eles venderem a túnica para comprar a espada. Ah, meu Deus, é forte demais. Olha que ensinamento, depois do dever de casa para vocês. Depois Jesus falou para eles assim, Jesus tinha falado para eles assim, venda a roupa, venda a túnica de vocês para comprar a espada. E aí eles disseram: Senhor, temos 2 espadas aqui. Ah, então traga. Olha só que interessante. Aí agora Pedro usa a espada e ele manda Pedro guardar a espada. Se não era para usar a espada, se não era para poder agir quando acontecesse a adversidade, então por que Jesus mandou levar a espada se não era para agir? Era para ensinar que a espada que ele estava falando, a espada que ia mudar o Império Romano, a espada que ia mudar a sociedade, a espada que ia transformar o mundo, não era uma espada física, era a palavra de Deus. Pedro, guarda essa espada, porque eu não estou falando de algo natural, eu estou falando de algo sobrenatural. A espada que vai ser utilizada é aquela lá de Efésios, que fala que a espada é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que muitos no Império Romano irão se converter. É através da palavra de Deus que o mundo vai mudar. É através da palavra de Deus que o mundo vai ser transformado. Pedro, guarda a espada e use a palavra. Aleluia! Que belo ensinamento! Se coloque de pé, por favor. Que belo ensinamento, Pedro! Para de ser descontrolado! Guarde a espada! Use a palavra.